Na aula passada falamos sobre a crescente profissionalização do psicopedagogo. Vimos como o psicopedagogo atua e, com ênfase, nós verificamos que ele trabalha em instituições. Particularmente, vimos a instituição escolar, que é o ponto principal, o local principal de atuação do psicopedagogo. Oi, turma, tudo bem? Hoje, então, estaremos teorizando a ação psicopedagógica. Nossa aula de hoje vai teorizar a ação pedagógica e ver os limites e possibilidades dessa teoria dentro da educação. Só que para a gente começar a falar dessa ação pedagógica, a gente tem que pensar um pouco o que vem acontecendo com o sistema educacional desde que a educação se tornou uma escolarização, desde que a obrigatoriedade da educação foi colocada para todos. E ao ser colocada para todos, mais e mais crianças foram tendo acesso à escola, mais e mais crianças foram se matriculando, e com isso a diversidade do atendimento que a escola começou a prestar a essa população infanto-juvenil teve que aumentar também. Então, essa exigência de atender uma população infantil e juvenil cada vez maior, consequentemente, levou a uma exigência de novas competências ligadas diretamente à expansão do número de matrículas. E, obviamente, não só a questão quantitativa, começa-se a pedir que a escola tenha uma qualidade na sua educação, no ensino que ela oferece às crianças e aos jovens, cada vez maior. Porque o próprio mercado de trabalho começa a exigir também novos profissionais, profissionais mais competentes para determinadas ações, e essa competência muitas vezes está ligada à capacidade de pensar e de raciocinar das crianças. Além disso, tudo que a gente falou até agora, tem a questão da própria educação inclusiva. Por que a educação inclusiva está junto com a psicopedagogia? Qual é a relação que as duas mantêm? A relação é a seguinte: por conta da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, editada em 1996, começa a se discutir nesse país, em termos legais, em termos jurídicos, se a escola deve ou não receber crianças portadoras de deficiências. Se a escola regular, se a escola da rede pública, seja ela municipal ou estadual, tem condições de atender crianças portadoras de deficiências, ou, como nós chamamos agora, com necessidades educacionais especiais. Será que os professores estão preparados para receber essas crianças, preparados no sentido de poder atender essa população com suas necessidades especiais, exatamente nessas necessidades? Será que eles têm como, ao colocar essas crianças junto com as crianças ditas normais, de atender a todos com a mesma eficiência, com a mesma competência? Pois é, essa é uma questão que vem preocupando os professores. Como que eles fazem isso? Eles ainda não se sentem competentes o suficiente, eles não se sentem qualificados para ter uma ação pedagógica desse nível com essas novas crianças que estão chegando à escola por conta de uma lei agora que dá direito a elas de frequentarem as escolas regulares. Então, por isso que a educação inclusiva vem sendo teorizada junto com a psicopedagogia. Ou seja, falando de uma outra maneira, o que a psicopedagogia pode oferecer
à educação inclusiva. A psicopedagogia pode oferecer aos professores e professoras das redes públicas de ensino ou das redes particulares ferramentas conceituais e ferramentas teórico-práticas também, para que eles consigam dar conta da diversidade das suas turmas. Uma diversidade que está constituída não só de alunos com necessidades educacionais especiais, mas com alunos que apresentam vários ritmos de aprendizagem, ou seja, várias velocidades diferentes de aprendizagem. Alunos que são muito mais rápidos e alunos que são muito mais lentos, né? Alunos que aprendem com uma facilidade incrível determinados conteúdos e outros que custam muito aprender determinados conteúdos. Então, de uma certa forma, é essa a competência da psicopedagogia, lidar com a aprendizagem e lidar com diferentes estilos de ensino que podem promover essa tão almejada aprendizagem, né? E por isso que a gente pensa nas queixas que os pais e os professores têm acerca dos seus filhos e de seus alunos, queixas ligadas à aprendizagem, né? O que mais ocupa pais e professores, de uma certa maneira, e totalmente voltado às questões escolares, é como os seus filhos aprendem e por que os seus filhos não aprendem, né? E daí eles se queixam, né, dessa aprendizagem que não é bem sucedida. Vamos então agora fazer uma análise dessas queixas que os pais e os professores têm acerca da aprendizagem de seus filhos e alunos, né? Primeiro vamos pensar que queixas são essas. No cotidiano, que queixas aparecem sobre a aprendizagem das crianças? É muito comum as expressões do tipo: poxa vida, ele não guarda nada, né? Ele guarda por 5 minutos, 10 minutos, depois ele esquece tudo. Quando chega na hora de fazer conta, ele tem a maior dificuldade para lembrar, né, da tabuada. Ele não se concentra na hora de estar fazendo o dever. Ele comete sempre o mesmo erro. Enfim, o mais comum dessas queixas todas são essas que eu acabei de dizer, ligadas à memória, ligadas à concentração, ligadas ao raciocínio e à insistência no mesmo erro, né? Pais e professores não conseguem entender por que seus filhos e alunos repetem sempre o mesmo erro, né? E eles desconfiam de falta de inteligência, porque se o mesmo erro é cometido e você avisa o tempo todo a criança, mas, poxa vida, você está cometendo esse erro e a criança continua, acaba se desconfiando da inteligência. E aí isso leva a gente a se perguntar, quer dizer, a teoria psicopedagógica, o que se interpõe entre aquilo que a gente ensina, né, o que é mostrado pela escola, o que é mostrado pelos pais, e aquilo que efetivamente a criança aprende. Quer dizer, o que está no meio? Né? O que se coloca como um obstáculo entre o que é mostrado e o que é ensinado, né? Por conta disso, a gente percebe que esse saber cotidiano, né, essas queixas que os pais e os professores têm, elas são expressões de algo que existe na teoria psicológica, que existe na teoria psicopedagógica. Quer dizer, o saber cotidiano ele não está muito longe do que a ciência tem a dizer sobre as questões de aprendizagem e sobre as questões de ensino. Então, a ciência, a teoria psicopedagógica, ela vai querer nos mostrar o que é isso que se interpõe entre o que é ensinado e o que é aprendido. E o que é isso, né, que dificulta a aprendizagem da criança ou não permite que a criança aprende, né? Por isso que a gente vai estar teorizando aqui a ação pedagógica, que é exatamente para a gente chegar nesse isso, né? Nessa substância misteriosa que aparece aí nesse momento e não permite a aprendizagem. O que é isso que se interpõe entre o ensinado e o aprendido ou faz com que a criança resista à aprendizagem? Isso que se interpõe entre o ensinado e o aprendido vai ser explicado por algumas correntes dentro da psicologia. A psicologia alimenta muito a teoria psicopedagógica. Então, a primeira teorização sobre isso nos é dada pelo modelo behaviorista reflexológico,
ou pela tradição behaviorista reflexológica, que vai nos explicar como é que essa aprendizagem acontece, o que ocorre, né, quando o professor mostra alguma coisa ou estimula a criança e essa resposta da criança, que pode ser uma resposta de aprendizagem, uma resposta de não aprendizagem. É disso que a gente vai estar tratando agora, né, que é esse modelo explicativo do que acontece entre o ensinado e o aprendido. Bom, falando desse modelo, né, dessa tradição behaviorista reflexológica, o que a gente tem de saída? A gente tem um pensamento por parte dessa escola que nos diz que existem os estímulos e que esses estímulos, eles provocam respostas. O que o professor quer quando ele estimula o aluno, né? Ele quer que o aluno aprenda, que ele responda uma aprendizagem. E aí ele pensa que se ele colocar esses estímulos de uma determinada maneira, se ele fizer essa cadeia de estímulos ser uma cadeia provocativa, ser uma cadeia satisfatória de estímulos, o aluno vai responder também de uma maneira satisfatória, né? Então, quando o professor está agindo dessa maneira, né, pensando que ao estimular bem, a resposta que ele vai ter vai ser uma resposta bem-sucedida, ou seja, aprendizagem, isso é a resposta bem-sucedida, ele está seguindo os passos dessa tradição behaviorista reflexológica. Agora, a grande questão para nós, psicopedagogos, ou para a psicopedagogia, é que essa tradição não nos mostra o que acontece entre o estímulo e a resposta. Eles não abrem essa trajetória, eles não abrem o percurso entre o estímulo e a resposta. E quando eles não abrem esse percurso, fica extremamente complicado, né, para a gente perceber o que está acontecendo. E aí a explicação deles acaba sendo uma explicação muito simples. O estímulo não foi bom o suficiente para promover a resposta. A resposta não foi bem sucedida, o comportamento de aprender não aconteceu porque o estímulo não foi suficientemente forte ou não foi adequado. Então, se a gente mudar o ambiente físico, né, a gente vai ter uma outra resposta por parte dos alunos, como se os alunos só fossem reflexo daquilo que a gente estimula, como se não houvesse dentro deles algo a mais, né, que pudesse responder pelo aprender ou pelo não aprender, né? Então, fica muito simplista esse tipo de raciocínio. A simplicidade do raciocínio nos leva a discordâncias teóricas dentro da psicologia e, consequentemente, dentro da psicopedagogia. Então, vão haver discordâncias ao pensar o organismo humano, ao pensar o homem como organismo e os fenômenos mentais que fazem parte desse homem. Que fenômenos mentais? Consciência é um deles, atenção, motivação para aprender, motivação para ensinar e as motivações que fazem parte da nossa vida de uma maneira geral. Então, a gente pode pensar esse organismo, e aí está centrado várias das discussões teóricas, como um organismo que vem equipado desde o nascimento para a vida, equipado no sentido de todas as suas potencialidades estão colocadas lá, dentro dele, desde o nascimento. Ou esse organismo não vem equipado de forma alguma, ele só vem com a sua estrutura biológica. E é um meio físico que vai determinar algumas qualidades e alguns defeitos nesse organismo. Se a gente pensa pelo lado de que ele não vem dotado de nada, e é que um meio físico que determina as qualidades do sujeito, a gente está pensando dentro da tradição behaviorista reflexológica, né? E aí cabe ao professor ir controlando os estímulos e fazendo com que o aluno aprenda através desses estímulos, aprenda através dos exercícios, aprenda através dos reforços. E se o aluno não aprender assim, ele só tem que trazer novamente uma cadeia de exercícios ou uma cadeia de estímulos, que aí agora o aluno vai ter êxito,
na sua aprendizagem. Então, lembrando a vocês, na tradição experimentalista, o erro na aprendizagem significa que essa associação entre o estímulo e a resposta foi mal sucedida, quer dizer, algo aconteceu entre o caminho, entre o estímulo que foi dado pelo professor e a resposta de aprender da criança, que acabou não acontecendo. Então, por isso ela foi mal sucedida, tá? Agora, existem outras maneiras da gente pensar o erro, né? Existe a maneira que a gente acabou de ver, da tradição experimentalista, e tem uma outra maneira que quem traz essa explicação teórica é a professora Sara Paim, né? Ela vai nos falar do erro e da construção do conhecimento de uma outra forma, né? Por exemplo, dando a imagem para a gente de que o erro nada mais é do que a ponta de um iceberg, daquilo que a gente tem visibilidade. E se a gente lembrar do filme do Titanic, o que afundou o Titanic não foi a ponta do iceberg, foi exatamente o que estava submerso, que as pessoas não viram, não prestaram atenção. Então, a gente tem que se ocupar não do que está visível, mas daquilo que a gente não percebe, daquilo que está invisível e daquilo que está oculto, né? E o que está oculto numa outra maneira de pensar, numa outra forma de ver o erro? O que está oculto é exatamente o desejo do sujeito, é o seu inconsciente, é a sua vontade, é a sua paixão, são os seus afetos. Isso não é aparente aos nossos olhos, mas existe, né? E porque existem, muitas vezes o aluno não aprende porque a sua vontade não está lá naquela hora, o seu desejo não está presente, né? Ele está triste ou ele está sonhador, enfim, ele não está inteiro na sala de aula, ele está em um outro lugar. E por falar nesse outro lugar, que tal a gente dar uma parada agora, esticar o corpo, tomar um café, beber uma água e depois a gente volta para discutir a construção do conhecimento dentro de outra abordagem teórica. Bom, voltando do intervalo, vamos continuar a nossa aula e a gente combinou falar agora sobre a construção do conhecimento na abordagem da Sara Paim, que é uma psicopedagoga da Argentina, né, e ver como é que ela está nos explicando essa aprendizagem, né? Começa por aí, que ela está falando de aprendizagem, mas ela está dando o significado, o sentido de um conhecimento construído, né? E ele não é construído assim, tijolo por tijolo. A pessoa constrói alguns significados desse conhecimento, no meio desse caminho ela comete erros, porque os erros fazem parte do processo de estar construindo o conhecimento. Então, o erro acaba sendo visualizado, acaba sendo compreendido de uma outra maneira. Ele não é fruto de uma associação que não deu certo. Ele faz parte do processo de aprender. É natural que as pessoas errem. A gente não precisa ficar com tanto medo dos erros como na abordagem anterior, né? Só que a gente precisa compreender o erro nesse processo de aprender, né? E, de repente, quando a gente começa a compreender assim, ele tem um outro estatuto. Ele não é mais erro, ele faz parte do processo. Assim como uma criança, quando começa a andar, ela cai, o cair faz parte do processo dela de andar, né? E não quer dizer que quando ela saiba andar totalmente, nunca mais ela vai cair. Então, faz parte do nosso processo diário de estar aprendendo, né, que a gente tenha algumas falhas nesse processo. Essa abordagem vai falar de fraturas do pensamento, de algumas vicissitudes, ou seja, de alguns imprevistos que sempre estão acontecendo nesse nosso processo diário e interminável de estar aprendendo. Bom, se agora a gente está dando um outro significado, tanto para o aprender como para o errar,
é natural que essa nova abordagem vai tentar explicar para a gente, então, aquilo que está oculto. Lembra do exemplo do iceberg? Que existe a ponta do iceberg, essa a gente vê, mas o que é maior no iceberg está totalmente submerso, e esse a gente não vê. Então, é o que está submerso que essa nova abordagem vai tentar explicar. E ela vai tentar explicar falando desse inconsciente do sujeito, não um inconsciente que nunca se revela, como é o caso do iceberg, mas um inconsciente que se revela em pequenos atos nossos do cotidiano, que transparecem. Ou é porque a gente fica enrubescido diante de uma situação, ou é porque a pessoa estava falando e, de repente, ela esqueceu a palavra, né? Esse esquecimento é uma prova desse inconsciente, ou é porque ela gagueja, né, no meio de uma frase, ou é porque ela está escrevendo e aí ela deixa de escrever uma determinada palavra. Enfim, essas pequenas falhas, essas pequenas fraturas revelam que algo aconteceu nesse processo de aprendizagem, que ele não saiu totalmente perfeito. E aí a gente começa a se perguntar por que ele não saiu totalmente perfeito, né? São as perguntas que a psicopedagogia faz e ela acaba encontrando as respostas na própria história do sujeito. Eu tenho que necessariamente fazer algum tipo de ortopedia educativa para poder consertá-lo, como o médico ortopedista faz. E não é esse o caso, né? Fratura do pensamento é uma maneira da gente estar fazendo uma metáfora em cima do processo de aprendizagem. Não quer dizer que, de fato, houve uma fratura no pensar. Houve alguma coisa que fez com que esse pensamento perdesse o seu rumo, né, a sua trajetória, né? Então, é um equívoco que acaba acontecendo dentro da própria psicopedagogia e muitas vezes chega ao professor, né, esse tipo de comentário, esse tipo de expressão de fratura do pensamento e ele entende, então, que o aluno está precisando de um tratamento muito sério e que vai demorar muito tempo para que ele se restabeleça dessa fratura. Bom, continuando então a nossa aula sobre a teorização dentro do campo da psicopedagogia, o que a gente tem visto até agora? Que existem 3 possibilidades da gente estar pensando o aprender, né? As teorias psicológicas vão nos dar 3 possibilidades de pensar a aprendizagem no campo humano. Então, a gente tem a consciência, a inteligência e a atenção. Uma segunda possibilidade é de que não haja intermediação nenhuma entre o sujeito, né, que está aprendendo, o estímulo que ele recebeu e o aprendido por esse sujeito. E a terceira possibilidade é aquela que acha que essa intermediação existe, mas ela não é totalmente visível para as pessoas, né? Ela é parcialmente visível, que é exatamente o que a gente estava falando a respeito do iceberg. Uma outra possibilidade da gente estar pensando a psicopedagogia é através das psicologias monádicas e diádicas. O que vem a ser isso? Por que monádicas e por que diádicas? O próprio nome está indicando para a gente que mono vem de um só. Então, monádica está pressupondo um indivíduo equipado desde a sua origem, desde o seu nascimento, ele já traz para o mundo algumas potencialidades, como uma mônada, né? Ele já vem completo e é só ele se desabrochar, é só ele amadurecer em contato com o meio ambiente. Aí vai caber ao meio ambiente o quê? O papel de estar ou estimulando mais ou estimulando menos essa mônada que já estava completa. E a segunda possibilidade teórica para a psicopedagogia é através da psicologia diádica, que está mostrando uma díade, ou seja, indivíduo é um lado dessa dupla, dessa díade, e sociedade é outro lado dessa dupla. E os dois estão em relação, né? O que acontece é que eles não explicam direito, né? Não definem muito bem o indivíduo e nem a sociedade. E aí fica uma espécie de mistério. O que são esses dois elementos da dupla? São duas entidades? Quem é um indivíduo? Quem é a sociedade?
fica muito complicado para a gente entender do que essa psicologia está falando, né? E essas duas, elas também têm lá a sua influência na prática psicopedagógica de todo dia e na ação do professor dentro de sala de aula. Bom, isso é um ponto. O outro ponto que a gente precisa estar discutindo aqui, ele vai ser trazido exatamente por essas psicologias diádicas que pensam o indivíduo e pensam a sociedade, não definindo muito bem, né, quem é quem nessa relação, e aí se retorna à tradição behaviorista e reflexológica, que a gente falou antes do intervalo, né? Vocês se lembram da questão do estímulo, do ambiente, da resposta do sujeito, né? E ao se retomar essa tradição behaviorista reflexológica, o dilema que vai aparecer é o que é um problema de aprendizagem e o que é um problema de desenvolvimento. Precisa se definir muito bem o que concerne a parte de aprendizagem e o que concerne a parte do desenvolvimento. E é uma resposta que os professores não conseguem dar no seu cotidiano. A criança não aprende porque não se desenvolveu ou porque ela não se desenvolveu, ela não aprende, né? O dilema parece insolúvel. Bom, quem pode dar algumas pistas para a gente tentar resolver esse dilema é Freud através da psicanálise, né? E como é que ele conseguiu, né, começar o desenvolvimento dessa teoria absolutamente fantástica até os dias de hoje, que é a psicanálise. Fui ouvindo as histéricas de Viena, foi percebendo aquilo que ninguém queria perceber, que ninguém queria ouvir, que aquela mulher sofria de algum padecimento, e era um padecimento emocional que acaba se revelando no seu próprio corpo, né? Ela não deixava de andar porque ela tinha uma paralisia orgânica, ela deixava de andar porque ela tinha uma paralisia emocional que se revelava no seu corpo, né? E aí, o que tem isso a ver com o que a gente estava discutindo em termos de aprendizagem? Por que a criança não aprende? Muitas vezes ela não aprende não porque ela tem um problema de inteligência, mas por uma questão emocional que está impedindo ela de aprender. A questão emocional ocupa tanto espaço nela, né? Ela sofre desse padecimento emocional grande e aí não sobra espaço para a aprendizagem, porque ela está toda tomada pela sua dor psíquica, né? E é disso que o Freud vai estar falando para a gente, quando ele começou a escutar as histéricas de Viena. Ele vai estar falando que existem representações psíquicas. Essas representações psíquicas são o que se chama hoje, depois de Lacan, de significantes. Então, tem algo que a gente significa dentro de nós. E esse algo que tem significado para nós, para a nossa vida, para o nosso afeto, para o nosso sentimento, não tem significado para o outro. A gente vai ver um relato clínico, né, que é o caso clínico de Joana, um nome fictício que a gente está dando para essa criança, que realmente existe agora, que é uma menina de 10 anos, trata-se de uma menina de 10 anos, que vinha tendo muitas dificuldades na escola, no raciocínio lógico-matemático, e que era significada pela mãe e pela escola como uma menina tonta, né? Tanto diziam para ela que ela era uma tonta, que ela acabou internalizando que ela era uma tonta mesmo, né? E que ela não seria capaz de aprender porque ela era uma tonta. Então, num determinado momento do tratamento psicopedagógico dela, né, foi feita por essa psicopedagoga uma prova piagetiana que se chama prova de permanência da quantidade, que é uma prova feita com fichas, né? E até então, a Joana tinha muita dificuldade para estar lidando com essa questão da quantidade. Então, vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho, né, como é que funciona essa prova, né? A princípio, a gente tem um grupo de fichas pretas e um grupo de fichas brancas. E o psicopedagogo mostra para a criança esses dois agrupamentos, né? E depois da criança ver e perceber que existe a mesma quantidade no monte das pretas e no monte das brancas, ele vai e ele faz uma fileira bem espaçada com as fichas pretas. Por exemplo, ele espaça bem na fileira. E pega as fichas brancas e ele espaça menos as fichas brancas.
E aí ele vai perguntar para a criança, e agora, o que você acha? A gente tem a mesma quantidade de fichas pretas e brancas, ou a gente tem mais pretas ou menos brancas? Como é que você acha que está essa questão da quantidade? A criança, totalmente guiada pela percepção visual, vai responder que na fileira das pretas tem mais ficha e nas fileiras das brancas tem menos. A mesma coisa aconteceu com Joana, né? A Joana sempre dizia a mesma resposta para a psicopedagoga. Tem mais nas pretas e menos nas brancas. Mas nesse dia do tratamento dela, ela falou, pois é, parece que tem mais na preta, né? Mas é um número igual, é a mesma quantidade de branca e preta. Então, as aparências podem nos enganar. As aparências são enganosas. A mesma coisa em relação a mim. Parece que eu sou tonta, mas eu não sou tonta. E a partir desse dia, a partir dessa descoberta de Joana em relação a si mesmo, a partir dessa verdade dela como sujeito, que pôde vir à tona, ela pôde aprender matemática, ela pôde fazer conta. O erro não tinha mais sentido de existir, né? Aquele erro constante que ela fazia nas contas pôde desaparecer, porque a verdade do sujeito pôde vir à tona. E essa verdade não o enganava mais. Piaget nos fala que a legalidade é própria da inteligência. Freud nos diz que a legalidade é própria do desejo inconsciente. E a psicopedagogia, com base tanto em Piaget quanto em Freud, vai dizer que a legalidade é da interseção da inteligência com o desejo, que foi o que a gente acabou de ver no caso da Joana, né? A Joana cometia aqueles erros porque o desejo dela estava meio que truncado, não é porque ela tivesse um problema de inteligência, simplesmente a inteligência não estava podendo emergir por causa do truncamento do desejo. Quando essa verdade foi revelada para Joana, o erro não tinha mais por que permanecer, ele foi desconstruído. Então, uma psicopedagogia que tem como base uma teoria apoiada em Piaget e em Freud, ela compreende a aprendizagem de uma outra maneira, compreende a aprendizagem na interseção da inteligência com o desejo. Vamos agora às nossas dicas de estudo. É legal que vocês retomem o estudo das psicologias do desenvolvimento e das teorias de aprendizagem. Em termos de psicanálise, um livro que eu acho bem interessante, Freud e a Educação, Mestre do Impossível, da Maria Cristina Machado Kupfer, da editora Scipione. Eu quero me despedir de vocês, acho que a aula de hoje foi super interessante e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, um abraço. Na aula de hoje vimos os conceitos de tradição behaviorista reflexológica e as ideias de Sarah Paim. De uma maneira sintética, nós passamos pela tradição behaviorista reflexológica e vimos como é que a aprendizagem pode ser entendida como alguma coisa que é estimulada e que tem como resposta a aprendizagem. Ou seja, o professor ensina o estímulo, mostra algo para o aluno e o aluno aprende. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade nós vimos através da Sarah Paim, quando ela fala que não é bem assim, mas que existe um processo de construção do conhecimento. E nesse processo, o aluno pode errar, porque faz parte do processo de aprender o erro. E a nossa terceira possibilidade de pensar a ação psicopedagógica foi nos dada pela interseção de Freud com o Piaget. Vimos também alguns aspectos da teoria freudiana. Uma interpretação freudiana do erro no processo de aprendizagem ligado às representações psíquicas, ao desejo e ao inconsciente.